Feições logo se revelam, sempre a sorrir. Meros fatos escolhidos, razões pra se encantar. Mas quando alguém te ferir ou te desagradar, não te deixes abater. Mostra o Deus que há em ti. Dê carinho, Dê carinho a alguém. dê carinho. Muitos hão de precisar. Dê carinho, Dê carinho a alguém. dê carinho. Mostra ao mundo que o sal da terra Cumpre a missão de luz, clareza em trevas. Muitos querem tal proeza, mas só em Jesus. Sempre é tempo de segui-lo, servi-lo mais e mais. Se o bem tu queres pra ti, Melhores dias enfim. e ser um servo de valor, a serviço do Senhor. Dê carinho a alguém. Dê carinho. Muitos hão de precisar. Dê carinho a alguém. Dê carinho. Mostra ao mundo que o sal da terra é. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no
sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, 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 tudo é Jesus pra mim. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. Bom, o Natal passou, não é? Mas a gente continua com músicas natalinas aí. Era até o dia 25, né? Tinha música ontem, tem música para hoje, né? Não sei se vai ter para amanhã, mas todo dia é dia de falar do nascimento de Jesus, dessa parte da teologia que nós chamamos de encarnação, né? O verbo Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, né? E hoje, domingo, tivemos pela manhã EBD, o culto, daqui a pouquinho teremos o nosso culto, o último culto do ano de 2020, último culto de domingo, né? Do ano de 2020, e hoje nós estamos em festa também, porque hoje é aniversário de casamento do nosso irmão Adjames e da nossa irmã Elaine, né? Um abraço para o irmão Adjames e irmã Elaine, um casal de nossa igreja. Que Deus abençoe o lar de vocês. E a filha, né? Um fruto desse casamento, desse amor, que é a Thaís, né? Que Deus abençoe aí a Adjames e Elaine. Eles já fizeram a viagem deles de lua de mel, vão fazer outras. É claro que nessa pandemia a gente se cuida, mas eles têm sido bênção em nossa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano e hoje, domingo, é o dia do 172º dia seguido da leitura da Bíblia toda em um ano. Ou seja, é o dia 272 de 366 dias, faltam menos de 100 dias para terminarmos. E hoje estamos fechando, como todo domingo fechamos, a leitura dos livros da semana. E nessa semana, segundo Crônicas 32 a 36. Hoje tem muitos capítulos para ler, não é? Então, só para que você tenha, então, esse entendimento aqui, não é? Nós estamos lendo, então, a Bíblia toda dentro de um projeto da igreja, não é? Nesse ano eclesiástico, né? Então, nós começamos a ler a Bíblia aqui no dia 31 de março e vamos terminar em 31 de março, dentro dos temas pastorais da igreja, igreja saudável, igreja discipuladora, igreja missionária, e ano que vem igreja centrada no Evangelho. Dentro de igreja missionária, ela alcança, ela integra, ela capacita e ela envia. E dentro desse capacitar, nós estamos então aqui terminando a última lição, lição 13, né? Cada trimestre tem 13 lições, são raras exceções, tem 14. E ele fala então a semana do segundo livro das Crônicas, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que deixarão um legado, isso é tempo futuro, né? Baseado em 2 Crônicas 6:31, e aí você tem as leituras do dia, não é? Comentamos hoje. E amanhã nós estaremos iniciando, então, o 4º trimestre. Deixa eu voltar aqui nos temas pastorais. Aqui, olha, Igreja Missionária envia os discípulos de Cristo como discipuladores, né? Deixa eu tentar caminhar com vocês aqui no projeto da leitura da Bíblia, né? Deixa eu voar rapidinho aqui para chegar lá no 4º trimestre. Opa, passei aqui. Então, nós vamos começar a ler Atos, depois Levítico, 2 semanas de Números, 2 semanas de Deuteronômio, 2 semanas de Isaías, 2 semanas de Jeremias com Lamentações, 2 semanas de Ezequiel e uma semana e meia, digamos assim, de Apocalipse, fechando aí no dia 31 de março, né? Então, estamos encerrando a lição e amanhã iniciaremos, então,
mais uma lição, né, mais uma leitura. Então, até 31 de março estaremos lendo toda a Bíblia aí, né? Então, para que você tenha um entendimento melhor de uma outra forma, essas são as leituras que estamos encerrando hoje, e na semana que vem já leituras em Atos, dentro desta visão da igreja missionária, né? Também quero convidar você para estar conosco, né, hoje à noite, no culto. Nesse culto estaremos falando, pregando em Atos, enviados ao mundo pelo Espírito Santo, claro, né? Pedindo a Deus saúde, graça para todos nós. E na quinta-feira quero convidar você também para a nossa vigília de fim de ano, de 10 à meia-noite, o culto ali com transmissão pela internet. Novos tempos, mesmo evangelho, quando estaremos aí caminhando dentro dessa visão da igreja que envia, né, seus discípulos, os discípulos de Cristo como discipuladores. E isso aí no próxima quinta-feira, iniciando então o ano, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos então aos comentários de hoje, desse domingo, 27 de dezembro de 2020. Como eu disse, estamos lendo 2 Crônicas 32 a 36, fechando o livro de 2 Crônicas. E aí eu quero ler 2 Crônicas 34 a 33, que diz o seguinte: Josias, que é o rei, né, tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Obrigar é por lei mesmo, né? Se atingiu o coração, a gente vai ver, né? A gente vai ver que não. Mas, enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais, né? Os capítulos finais de 2 Crônicas nos mostram, né, o fim do reinado de Ezequias, o trágico reinado de Manassés e Amon. Também narra o excelente reinado de Josias e os últimos reis, Joacás, Joaquim, é difícil falar esses nomes, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, já sob o domínio babilônico. Nenhum rei foi tão profundo em sua reforma religiosa como Josias, mas o estrago dos outros reis, principalmente seu avô Manassés, não foram suficientes para evitar o cativeiro. O discipulado nos leva a uma profunda transformação e impacto sobre as pessoas ao nosso redor, e por isso deve ser a prioridade da igreja. Que legado você deixará ao mundo após sua morte? Essa é uma pergunta importante, né? E quando a gente começa a sentir aqueles sintomas de gripe, já pensa que é Covid, já pensa que vai morrer, né? E aí a gente pensa, que legado vou deixar, né? Vai deixar só as dívidas ou deixar aí um legado, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, o chat continua aberto aí, você pode dar o parabéns para a Djames e a Elaine, também se identificar, dar o seu boa tarde, né? E partilhar conosco aí da palavra de Deus. Vamos então, né, aos capítulos de hoje, e nós estamos então, hoje são muitos capítulos, eu não vou conseguir ler tudo, porque a proposta é uma meia hora mais ou menos, né? Mas a gente não vai ver se a gente vai conseguir aí. Então vamos lá, começar então com Ezequias, né? O final, a segunda parte da vida de Ezequias, isso é muito importante. Senaqueribe invade o Judá. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Para acompanhar com vocês aqui os comentários. Então vamos lá então. Depois destas coisas que nós lemos ontem, né? Você pode pegar, se você não assistiu ontem, pega o vídeo lá, tá bom? Uma sugestão, ouça lá, você pode, quando você está assistindo a gravação, você pode avançar, diminuir, acelerar, tá bom? Ao vivo você tem que acompanhar aqui o vídeo, né? Depois destas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. E aí, quando há uma invasão, sempre estão associadas à desobediência do rei. Nesse caso, não era a desobediência dele, mas seus antepassados. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite para provar, então. Então, quando Ezequias se viu, né, viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, o que ele fez, então? Ele preparou, né, ali a cidade para aquela batalha ali, né, e fechando as fontes já, porque os exércitos se movem com as águas. Sem água, morrem as pessoas, morrem os soldados, né? Então, ele preparou a parte dele, que era fortificar a cidade. Não é isso que a gente faz? A gente tranca a casa, bota segurança, alguns botam alarme, a gente sabe que nada disso impede, a não ser que a mão do Senhor ali esteja guardando, né? E ali, então, ele orienta o povo ali, né?
e dá uma palavra como líder espiritual. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a sua multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Né? E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, Senaqueribe continuou avançando, né? E ali ele, então, manda seus servos dizer isso em alta voz, né? Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: eis que vocês confiam. Em que vocês confiam? Vocês que estão em Jerusalém, que está sitiado. Por acaso não é Ezequias que está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos, os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam, de alguma forma, livrar o seu país das nossas mãos? E aí ele vai cometer um grave erro aqui. De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de dar o seu povo das minhas mãos? Então, como Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Rapaz, o cara está todo equivocado, né? Não sabe quem está mexendo. Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-lo das minhas mãos. E aí, então, os servos falaram mais e mais. Então, isso aqui é um detalhe importante. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Inclusive, Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor. Olha só o que ele vai dizer, então, aqui, uma das cartas. Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram, né, o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém que estava sob a muralha. Estão falando até na língua do povo, né, para que todo o povo escutasse. Para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Bom, então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Isso aqui está escrito lá, inclusive, em Isaías 36:1 a 37:20, que nós vamos ler ainda. Vocês vão lembrar dessa história quando a gente lê lá em Isaías. E quando eles oraram, aqui tem alguns detalhes que não foram colocados, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os seus valentes, os chefes do espírito do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado. Gente, Ezequias ganharia um 10, mas olha o que vai dizer aqui, né? Ezequias, então, ficou doente de uma doença que o levaria à morte, chamada enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe deu um sinal. E o sinal que ele viveu mais 15 anos, né? Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios. Você pode ver isso aqui, né? Aqui, ó, 2 Reis, né? E também Isaías vai narrar isso também, tão importância é, né? Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém,
Ezequias se humilhou por ter exaltado o seu coração. Está vendo que interessante? Ele se humilhou por ter sido exaltado o coração. Ele e os moradores de Jerusalém, a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias, né? Ezequias teve glórias em abundância, construiu, né? Aqui mostra, né? Todas as construções, mas, e aqui vem o pecado dele, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informar a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus desamparou para aprová-lo, para saber tudo o que havia no coração dele. Porque ele mostrou os tesouros, né, para a Babilônia. E aqui o final dele, né, Ezequias, e aqui um bom enterro, um bom legado. Ainda que essa falha grave que ele cometeu, mas ele se arrepende, todo o povo dos moradores prestaram honra na sua morte. O ruim é que é isso aqui, ó, Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E aí vem a pior parte da história de Israel com Manassés aí, né? Que é o capítulo 33, né? E aqui está resumido, né? Então, Manassés, ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos. Foi muito tempo o reinado dele, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você pode ver isso ali, né, em Jeremias, em 2 Reis 21:9. Segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, né? Então, ele reconstruiu os lugares altos, né? Fez poste da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército do céu e serviu, edificou altares na casa do Senhor, também edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs, né, a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha falado, né? E ali então, Manassés de tal modo levou o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel, né? E aí, Crônica vai dar uma narrativa interessante, né? O Senhor falou a Manassés, seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Então foi muito mesmo, né? Porque coração duro, né? Orou ao Senhor, o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso ele construiu a muralha, né? Fez algumas coisas, tirou os ídolos, né, da casa do Senhor, os lançou fora, restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas pacíficas, mas as ídolos altos, né, que ele reconstruiu, que Ezequias continuavam ainda o povo ali, né? Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração, o seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, tudo está escrito na história dos reis de Judá, né? E aqui há um destaque para a oração de Manassés. A oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, sua transgressão, e os locais onde edificou lugares altos, colocou poste da deusa Aserá, imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está escrito na história dos videntes. E Manassés morreu, foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou no seu lugar. Vamos agora ao reinado de Amon. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais culpável, né? Os servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar, né? E aí, Josias ele tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém.
E aí o que Josias fez? Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Pai aí, não é? Ele é um tataravô lá de Josias, mas é o pai, né? Na genealogia. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de seu pai, o Deus de Davi, seu pai. E ele começou, no 12º ano, começou a purificar a Jerusalém, ajudar a Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura de fundição. Então ele derrubou os altares de Baalins, despedaçou os altares de incenso, quebrou os postes da deusa Aserá, as imagens de escultura, reduziu-os, espalhou sobre as sepulturas que tinham perecido a esses ídolos, né? Queimou os ossos sacerdotes pagãos, né? Inclusive ele saiu de Judá, ele foi ao território aqui de Manassés, Naftali, né? E ele fez uma cruzada de limpeza realmente religiosa ali, né? No 18º ano do seu reinado, já havendo purificado a terra e o templo, né? Foram até o sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que havia sido trazido à casa de Deus, né? Ali, eles entregaram para que pudessem fazer a obra de reforma da casa do Senhor para restaurar o templo, né? E então eles fazem ali o templo, estavam caminhando. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei que o Senhor havia dado por Moisés. E ele disse então ao escrivão: achei o livro da lei do Senhor. Estava lá abandonado, ninguém estava lendo mais, né? E leu o livro, então, contaram o dinheiro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. E agora eu quero que você preste atenção aqui. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas e deu ordem a Ilquias, né, a todo mundo dizendo: vão consultar ao Senhor por mim, pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, né? E ela então contaram, e ela vai dizer então assim, né? Deixa eu separar aqui até o 25. Assim diz o Senhor Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, né, com todas as obras de suas mãos, e o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará, né? Então não tinha jeito mesmo aqui não, né? Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, né? Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram a resposta ao rei. Então o rei deu ordem, né? Todo mundo se ajuntou ali. O rei leu as palavras, todas as palavras do livro da aliança haviam sido encontradas na casa do Senhor. O rei pôs-se em pé do seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, né? E Josias tirou ali as abominações, tirou tudo. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor Deus de seus pais, né? Então, isso aí é a grande bênção aí, né? E aí vem a celebração da Páscoa, né?
que é todo o capítulo 34 e que vai também, 35, perdão, que vai trazer aí a morte de Josias. Josias celebrou, né, a Páscoa, conforme a data, orientou tudo, colocou a arca da aliança, orienta tudo aqui, né? E ali, então, tem toda a descrição da Páscoa, né, conforme nós já lemos, mas eu quero destacar para vocês o seguinte aqui. É o finalzinho aqui. Deixa eu pular essa parte. A música, né? Aqui, ó. Isso aqui eu quero ler com vocês aqui. Nunca se celebrou uma Páscoa como essa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Então, está bem longe Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou a Páscoa como essa que Josias celebrou. Então, maior do que a de Ezequias, né? E os levitas estavam todos ali com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada a Páscoa. Então, uma Páscoa maior ainda, com todo o povo envolvido. Depois de tudo isso, né, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, né, o faraó Neco era como eles chamavam, o nome dele lá no Egito era outro. Saiu para guerrear em Carquemes, junto ao rios e Eufrates. E Josias foi lá, é longe, hein? Então, Neco, você vem contra mim, não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em terra, né? E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo para que não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou, né? Não deu ouvidos, foi lutar no vale do Megido e acertaram Josias e Josias ficou ferido ali. Ele morreu cedo, né? Ele podia ter calculado melhor essa batalha aí, né? Mas às vezes o coração se ensoberbece, né? E ele morreu, né? Na ferida dessa batalha aqui. Jeremias compôs uma lamentação sobre Jeremias, sobre Josias, né? E parte dessa lamentação está escrita no livro de Lamentações, né? E todos os atos de Josias estão escritos ali. Bom, e aqui termina, né, o bom rei. Com a morte de Josias, e aí vem o último capítulo de 2 Crônicas, né? Joacás começa a reinar. Ele reinou apenas 3 meses. 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito, né, como já tinha derrubado Josias, não tinha intenção, segundo ele, né, impôs à terra um tributo. E o rei do Egito, então, o faraó, colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre o Judá e Jerusalém. Inclusive mudou o nome para Jeoaquim, né, e levou Jeoacás para o Egito. Levou o rei lá e colocou o irmão do rei, também da mesma família, né, para ser então o fantoche ali do Egito ali, né? Jeoaquim, então, tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor veio nessa época e o leva cativo para a Babilônia, né? E levou todos os utensílios da casa do Senhor, inclusive a Arca da Aliança, que essa altura estava, né, com Josias ainda tinha, né? E então ele morre e Joaquim reina em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou apenas 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, não é? E então, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei de Judá em Jerusalém. Ou mais o rei fantoche, né, que a gente diz assim, né? Ele tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se humilhou diante do profeta Jeremias. Jeremias é um profetaço, né? Profeta que pegou a pior parte da história ali, né? Mas não se calou. E aí ele se rebelou também contra Nabucodonosor, né? Ele jurou fidelidade ali e não foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes, o povo aumentava mais e mais as suas transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém, né? O Senhor Deus
de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Então, por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens da espada na casa do santuário dele, não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos, entregou todo na mão dos reis dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor, né? Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, né? Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram, como nós lemos lá com Daniel. Então ele vai encerrar com o decreto de Ciro, que é o decreto de retorno, né? Onde provavelmente esse livro começou a ser escrito. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, que se pudesse por decreto o seguinte: o Senhor, né, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo que suba a Jerusalém, e o Senhor Deus esteja com ele. Então termina com o decreto de Ciro de retorno de construção do templo, que era a primeira coisa que o povo faria aí. Que Deus abençoe, né, a sua vida nesse domingo à tarde. Obrigado por estar aqui. E o legado do discipulado é muito importante, né? Pais e filhos, a relação de líder espiritual. Que Deus a todos abençoe. Daqui a pouquinho nos encontramos no culto. Que Deus continue sustentando a sua vida. Vamos orar e terminar com uma canção aí, né? Obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa, pela tua palavra lida. Continua falando nossos corações e mente. Nos abençoe no culto logo mais à noite. Possamos aprender com os erros e acertos desses reis a deixar um legado discipular. Continua abençoando o irmão de James, a irmã Elaine e a todos nesse dia. O que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Então vamos encerrar com mais uma canção e voltamos amanhã. Daqui a pouquinho, 19 horas, com a transmissão do culto, tá bom? Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho. Gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou a Asa, pai de Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acás, pai de Ezequias, pai de Manassés.